Olá pessoal, neste vídeo trataremos de alguns aspectos da obra Filosofia da História de Hegel, a partir de seus pontos fundamentais. Há duas posições frente à história. A primeira posição é que a história não tem sentido, não tem significado, não tem finalidade. E a segunda posição é que a história tem sentido, tem significado e tem finalidade. Hegel defende a segunda posição, que a história tem sentido, significado e finalidade. E este sentido da história é a ampliação da liberdade humana. Diz Hegel na obra Filosofia da História: a história não é outra coisa senão o progresso da consciência da liberdade. Há duas leituras frente à Filosofia da História de Hegel: a leitura da necessidade e a leitura da contingência. Segundo a leitura da necessidade, o ponto de partida e o resultado são necessários. Não há contingência, não há liberdade. A razão governa o mundo e tudo é um desenvolvimento necessário do espírito. Já a leitura da contingência diz que há sim contingência e liberdade no sistema hegeliano, e por isso a leitura necessitarista está equivocada. Na síntese, há tanto necessidade quanto contingência. Desta forma, se salva a contingência, a liberdade no sistema. Hegel trata da história a partir de três critérios: o espírito do povo, o espírito do tempo e o espírito do mundo, que é o tribunal da história. E ele analisa o mundo oriental, o mundo greco-romano e o mundo cristão-germânico, a partir da consciência e da concretização da liberdade. Para existir a concretização da liberdade é necessário o primeiro estágio, que é a consciência da liberdade. No mundo oriental não há consciência da liberdade, logo não haverá também concretização da liberdade. No mundo greco-romano há a consciência da liberdade, mas não a concretização. E é apenas no mundo cristão-germânico que há a consciência e a concretização da liberdade. Este, portanto, é o telos, o sentido da história, a consciência e a concretização da liberdade. Falaremos agora sobre o mundo oriental, o mundo grego, o mundo romano, a Idade Média e o mundo germânico. Começamos falando sobre o mundo oriental. Tudo começa no mundo oriental, que é a China, a Índia, o Egito Antigo e a Pérsia Antiga. Essa civilização, segundo Hegel, era estacionária e eles estavam fora da história. Só uma pessoa era livre, o déspota, seja ele um patriarca, um faraó ou um imperador. Os subordinados não tinham vontade própria, e o termo vontade aqui é entendida na concepção moderna de vontade. Não havia consciência individual num sentido de autodeterminação. A moral e as leis provinham de algo externo e não do mundo interior do ser humano, portanto de uma heteronomia. Diz Hegel na obra Filosofia da História que essa falta de independência pessoal tomava diferentes formas. Primeiro, para os chineses, a forma era da família. O imperador era visto como o pai e os cidadãos eram as crianças do Estado. Daí a importância da obediência familiar. Segundo, já para o sistema indiano, era de castas e era fixado de uma vez para sempre, pela natureza. Tratava-se de um despotismo de natureza. E terceiro, na Pérsia era diferente, diz Hegel. Era uma monarquia teocrática baseada no zoroastrismo que estabelece leis a partir da devoção à luz. Então vimos que os chineses se davam pela família, os indianos por castas e os persas por uma monarquia teocrática. Embora só o imperador era livre, a sua lei era baseada num princípio intelectual e espiritual que demonstrava aqui o surgimento da consciência da liberdade. E nesse sentido, aqui é que a história começa, porque a história se dá a partir da consciência e do desenvolvimento da liberdade, da concretização da liberdade. E no mundo oriental, há o surgimento da consciência da liberdade. Com o surgimento da consciência da liberdade, surge assim a história. Falamos agora sobre o mundo grego, especialmente Esparta e Atenas. O Império Persa exigiu supremacia aos gregos e eles foram derrotados na Batalha de Salamina, que foi no ano de 480 a.C. E essa batalha opunha, de um lado, o despotismo oriental e os estados livres de outro lado, portanto a individualidade, representada aqui pelo mundo grego. Mas essa liberdade grega era limitada, porque primeiro demandava trabalho escravo para funcionar, e segundo, eles tinham consciência social, mas não tinham consciência individual. Os cidadãos gregos se viam tão ligados às cidades-estados que eles não distinguiam o seu interesse do interesse coletivo.
A maior glória era morrer em campo de batalha. Eles eram livres para fazer o que queriam, mas a liberdade provinha dos hábitos e dos costumes, e não do uso da razão. Sintoma disso era a dependência deles com os oráculos, que eram forças externas que mostravam o destino das pessoas. A liberdade, segundo Hegel, não pode ser alcançada sem pensamento crítico e reflexão. Sócrates foi o primeiro a defender isso, mas o que aconteceu com Sócrates? Justamente por defender a liberdade de opinião, ele foi condenado à morte. E este mundo era totalmente sem unidade e sem ligações naturais. Passamos agora ao mundo romano. O mundo romano era uma coleção de populações muito diversas, sem unidade e sem ligações naturais. E para permanecerem unidos, tudo era orientado pela força e pela severa disciplina. É verdade que a liberdade de pensamento defendida por Sócrates permanecia no sistema político romano. O problema era que essa liberdade era uma questão puramente formal. Na prática, não valia. Hegel chama essa liberdade de liberdade abstrata. A liberdade concreta era esmagada pelo poder de Roma. O mundo romano, para Hegel, não era um lugar feliz, pois a liberdade dos gregos tinha sido destruída. E o indivíduo só encontrava liberdade quando ele se refugiava nas filosofias do helenismo, como a filosofia do estoicismo, do epicurismo e do ceticismo. Essas filosofias pregavam a indiferença ao mundo exterior, ao mundo externo. E era preciso uma solução, e essa solução, segundo Hegel, veio com o cristianismo. O cristianismo descobre algo novo. O homem, segundo o cristianismo, é essencialmente espiritual. E isso é um progresso para o ser humano, segundo Hegel, pois o homem não depende mais do mundo exterior, apenas do mundo interior. E disso vem o reconhecimento de que o nosso mundo é o mundo espiritual, é o mundo mental. Mas claro que para chegar a essa tese, o ser humano precisou quebrar o domínio dos seus desejos naturais. E assim passamos à Idade Média. Já passamos pelo Oriente, pela Grécia, por Roma, e agora falaremos um pouco sobre o período medieval, segundo a filosofia hegeliana. Hegel destaca 3 grandes tópicos sobre a Idade Média. Primeiro, o cristianismo se opõe à escravidão, pois cada indivíduo possui o mesmo valor. Segundo, a dependência dos oráculos cessa, não se depende mais dos oráculos, pois eles exemplificam o domínio do mundo natural sobre o espiritual, e com o cristianismo há a inversão desta lógica, que é o predomínio do mundo espiritual sobre o mundo natural. E terceiro, a moralidade dos costumes grega é substituída pela ideia do amor. E obviamente, essa ideia do amor é uma ideia de um amor espiritual. E assim passamos ao mundo germânico, que é a última fase da filosofia da história analisada por Hegel. Quando Hegel fala do mundo germânico, ele está falando da Europa, de modo geral, principalmente a Europa no período moderno. Sobre o mundo germânico, Hegel inicialmente fala do Renascimento, mas destaca aqui a questão da Reforma, onde cada indivíduo consegue encontrar em si mesmo a salvação, não dependendo mais de uma religião oficial. A consciência individual se torna o juiz da verdade e do bem. Com esta nova visão, as leis, a propriedade, a moralidade e o governo devem se conformar às leis da razão. O iluminismo defende, por meio do século das luzes, esse império da razão, por meio inicialmente da Revolução Francesa, mas logo após temos o período do terror. E mesmo tendo sido um fracasso, principalmente por meio deste período do terror, a Revolução Francesa instituiu uma nova forma de ver o mundo, principalmente por meio do liberalismo, por meio de uma nova forma de direitos defendidos. Após analisar os povos, o mundo oriental, o mundo greco-romano e o mundo cristão germânico, Hegel também fala sobre a questão da história de um modo mais especulativo conceitual. E ele diz que a história se divide em original, refletida e filosófica. E a história refletida se divide em geral, pragmática, crítica e conceitual. Destacarei agora algumas frases de Hegel da obra Filosofia da História sobre essas noções de história que ele nos apresenta. Sobre a história original, diz Hegel, considero que se trata de uma transferência para o campo da imagem intelectual, e para fornecer uma imagem definida, cito nomes como, por exemplo, Heródoto, Tucídides e outros historiadores do mesmo naipe, que descreviam principalmente os feitos, os acontecimentos e as situações que tinham diante de si e de cujo espírito faziam parte. Já sobre a história refletida, Hegel destaca, é a história cuja apresentação ultrapassa o tempo, não com relação ao tempo, mas ao espírito. A
A primeira forma de história refletida que ele nos apresenta é a história geral, que é o seguinte: pretende englobar longos períodos ou toda a história universal. Já a história pragmática, ele destaca: os acontecimentos são diversos, entretanto, o geral, o essencial, o contexto é único. Isso anula o passado e torna o acontecimento presente. Reflexões pragmáticas, por mais abstratas que sejam, são na verdade o presente e vivenciam os relatos do passado para a vida atual. Sobre a história crítica, diz ele, é a história das histórias, um julgamento das narrativas históricas e uma investigação de sua verdade e credibilidade. E sobre a história conceitual, ele nos diz, apesar de empregar abstrações, ela constitui uma transição para a história universal filosófica, já que assume um ponto de vista geral. Vimos até agora a história original, refletida com as suas 4 fases, e agora falaremos sobre a história filosófica. Diz Hegel, a filosofia da história nada mais significa do que a sua observação refletida. Não podemos jamais abandonar o pensamento, pois é por meio dele que nos diferenciamos do animal. O único pensamento que a filosofia aporta é a contemplação da história. É a simples ideia de que a razão governa o mundo e que, portanto, a história universal é também um processo racional. Senhores, aqueles dentre vós que ainda não têm conhecimento de filosofia, poderia eu agora convocá-los a aproximar-se com a crença na razão, com o desejo e a sede de conhecer dessa conferência sobre a história universal? Ele nos faz essa provocação, essa pergunta, e ele diz: trata-se, na verdade, da vontade de compreensão racional, do desejo de conhecer, não apenas de acumular conhecimento. E isso é o conceito, basicamente, da sua história filosófica, de sua filosofia da história. Enfim, Hegel, então, nos apresenta uma visão teleológica da história, e o telos, o fim, o sentido, o objetivo dela é a liberdade, é a consciência e a concretização da liberdade. Até mais!